Marcelo. Marcelo é estudante justamente do professor Clóvis. Já acabou, tá defendendo a tese? Não sei mesmo. Então, está acabando o doutorado dele e aí vem trabalhando nessa linha de monopólios magnéticos, em termos de ensaio em 3 dimensões, né? E aí já tem feito alguns trabalhos no grupo do Clóvis, aí eu assisti ao trabalho dele na oficina, ele apresentou a contribuição dele na oficina de teoria de campos da UERJ, e aí a gente convidou o Marcelo para fazer um seminário também, né? Dentro da área de política. Tá, Marcelo, bem-vindo aí, tá? Obrigado pelo Obrigado pelo aceite. Não sei se precisa de um Põe se não tiver, mas acho que não tem problema. Bom, já vou começando aqui. Bom, o que eu vou falar aqui está nesse paper que a gente colocou na rede recentemente. Tá? Ele essencialmente trata de como você define um instanton quando você tem um termo de check sign. O instanton é um monopólio tipo Dirac, só que em 2 mais 1. Tá? Então, só falar um pouco sobre o que já foi feito sobre isso. Né? O primeiro paper foi do Renaud e do Tekelboim sobre esse assunto. E eles trabalharam com a Maxwell Check Sign, que é o que eu vou mexer aqui também. E eles tentaram fazer isso, colocar um monopólio tipo Dirac na Maxwell Check Sign. Tá? Eles perceberam que, ao fazer isso, uma corrente elétrica não conservada é induzida no sistema. Tá? Bem, no caso deles, eles colocaram uma corrente externa, tá? E além dessa, que também vai ser não conservada, de tal forma que a soma das duas vai ser conservada. Eu vou explicar mais detalhes isso mais à frente. Né? Mas o ponto depois o trabalho do Pisarsky mostrou que na verdade isso que o Pisarsky fez já estava nesse outro aqui, mas ele deixou mais claro o que estava acontecendo. Ele mostrou que essa corrente elétrica ela se localiza na brana, na string de Dirac. Eu vou chamar a brana, string, em geral é a mesma coisa, tá? Porque brana pode ter mais dimensões, não precisa ser uma string, mas fica claro o que eu estou falando. Então, ele mostrou que essa corrente elétrica que não é conservada, ela está localizada na string. Isso torna a string real, ao contrário do que é a string de Dirac. Né? E isso confina as cargas magnéticas que estão nas pontas dessas strings. Porque a string tem uma energia que é proporcional ao comprimento dela. Mais tarde, Affer e outros mostraram que isso inibia o confinamento de cargas elétricas nesse meio. Ou seja, o termo de Chern-Simons inibe o confinamento de cargas elétricas na presença de monopólios, que é um resultado que existe para a Maxwell pura, com monopólios em 2 mais 1, mostrado pelo Polyakov, que um gás de monopólios confina cargas elétricas. Esse termo de Chern-Simons ele destrói esse confinamento. E isso as coisas também vão ficar mais claras. Dá uma explicada aí para a galera, que muita gente iniciante, o que vocês chamam de compacto, que eu evito, a QED compacto, só em o que é? A QED compacto é essencialmente a QED com monopólio. Essencialmente isso. Quando você tem monopólio, então você tem uma transformação de gauge grande. Então o grupo é compacto nesse caso. Não é o grupo R, em geral, é o grupo 1 mesmo, de fato. Outras informações que vão ser úteis aqui
no termo de Chern-Simons, isso foi mostrado pelo Hedger, pode ser visto como uma deformação da estrutura de vácuo do campo de Maxwell. Tá? Essa deformação é induzida por Fermi. E o que acontece, em geral, é uma consequência do fato de que férmions com massa em 2+1, eles quebram P e T. Tá? Isso porque a massa deles, como eu coloquei aqui, a massa deles, na verdade, é uma densidade de spin. Então, é como se, mesmo que você coloque férmions com muita massa, ou seja, não dinâmicos, eles quebram P e T por flutuações do vácuo. Tá? E o que acontece, isso é bem interessante, porque o que acontece é que férmions em 2+1, ou eles têm spin para cima ou para baixo. Não tem dois estados de spin. Isso é definido pelo sinal dessa massa. No momento que você escreve a ação e diz que a massa é maior do que zero, você está dizendo que o spin está apontando para cima. Você escolhe. Então isso quebra P e T. Né? E o termo de Chern-Simons quebra P e T. Então essa é a origem dessa quebra, segundo o Hedger. Essas informações vão ser importantes para o que eu vou falar mais à frente. Mais tarde, a Diamantini, Sodano e o Guilherme, tentaram formular a Maxwell-Chern-Simons mais monopolos na rede. Só que formular na rede, uma teoria de Gauge, é meio complicado. Então eles fizeram o dual da Maxwell-Chern-Simons, era a teoria autodual, que eu vou mostrar mais detalhes do que é mais à frente. E eles conseguiram formular na rede esse sistema, Maxwell-Chern-Simons, com monopólio, em termos de uma autodual acoplada de forma mínima. Né? Porque no caso da autodual, os monopólios eles se mostram como cargas elétricas. Mas no contínuo, parece que não tem uma formulação ainda bem definida. É isso que a gente vai discutir. Então, a ideia que eu vou seguir, eu vou apresentar vários quadrinhos desse aqui para a gente ver como é que a gente vai construindo e vai complicando um pouco esses quadros para chegar eventualmente aqui numa Maxwell-Chern-Simons com monopólio. Tá? Então, nesse quadro aqui, nós temos a teoria de Maxwell pura, tá? E isso se sabe que é dual à teoria escalar sem massa, isso em 2+1. Então a gente sabe, isso é um trabalho que foi feito pelo Gamboa e pelo outro trabalho do Petrov e do Nascimento, que se você deforma a estrutura canônica da teoria de Maxwell, você chega na Maxwell-Chern-Simons. É isso que eu vou mostrar agora, a seguir. Tá? Mas surge uma questão assim, qual é a deformação que eu preciso fazer aqui na teoria escalar para chegar na teoria dual. Como eu disse, é dual a Maxwell-Chern-Simons. Então isso a gente fez num outro trabalho recente. E essa deformação, ela não pode ser feita apenas, a gente precisa de um novo conceito que é o Rank-Jump. E eu estou mostrando essas coisas porque tudo isso vai ser muito importante para definir a Maxwell-Chern-Simons de monopólio. Todos esses truques, se quiser, vão ser bastante. Então deixa eu só mostrar o que eu quero dizer com essa passagem. Então, uma deformação, da forma como a gente
gente entende aqui, é uma deformação, é uma modificação da estrutura canônica de uma teoria, por exemplo. A estrutura canônica que eu quero dizer aqui são os brackets, né? Podem ser clássicos, e a ideia, como a gente vê isso, é como um gerador de modelos. Ou seja, nós temos um certo modelo, nós deformamos a sua estrutura canônica e geramos um outro modelo. E a gente gostaria, e claro, esses modelos vão representar sistemas físicos diferentes. E da forma como a gente está vendo, a gente ficou estudando essas coisas, e parece que esses modelos, eles estão, o que liga esses modelos, além dessa deformação puramente matemática, parece ser algum fenômeno físico, uma transição de fase. Então é com essa ideia em mente que a gente vai seguir essa deformação. Então aqui eu botei um exemplo em 3+1, né, uma deformação bem geral, que assim, você deforma os campos, isso aqui que normalmente seria zero, a gente coloca um não nulo e que introduz uma nova escala. Nesse caso é uma escala de inverso de massa, né? Então, se isso aqui é uma coisa pequena, essa é uma deformação por V. Né? E nesse caso aqui vai ser uma deformação com uma massa pequena, então uma deformação IR. Isso é uma nomenclatura introduzida pelo Gamboa naquele artigo que eu falei antes. Tá? Essas deformações em 3+1, ela, em geral, quebram CDT, ou quebram Lorentz. Tá? Mas em 2+1 a gente vai ver que quebra PIT. Né? Então a gente já vê essa conexão com a Maxwell-Chern-Simons que eu estava falando antes, que quebra PIT. Né? Então aí no caso específico da Maxwell com a Maxwell-Chern-Simons, para mostrar para a ideia. Seguinte, a gente tem o hamiltoniano de Maxwell, né, com as relações canônicas aqui. Né. Existe um vínculo, que é a lei de Gauss, né, que define o gerador das transformações de Gauss. Né. Então, esse gerador ele precisa comutar com o hamiltoniano, ou seja, o hamiltoniano precisa ser invariante por transformação de Gauss, isso é uma exigência física. Né? Então, ao fazer uma deformação do tipo IR, como eu tinha comentado antes, isso aqui é em 2+1, tá? Ali eu já voltei para 2+1. Então a gente impõe isso aqui a gente impõe, coloca com a mão dele. A deformação, esse lado aqui seria zero, a gente coloca essa nova escala aqui. Tá? O grande problema aqui é que isso viola essa condição aqui. Tá? Ao fazer isso, ao fazer esse cálculo. Então, mas se a gente quer representar um sistema físico por um evento físico por essa deformação, uma transição de fase, no caso, por exemplo, isso daqui não pode acontecer. Porque simetria de Gauge não é quebrada por nenhum processo físico. Eu sei, tem quebra espontânea, mas isso aqui seria uma quebra explícita. Isso não ocorre. Tá? Já vou falar dessa questão da quebra espontânea. Então a gente tem que exigir que isso seja preservado para que essa deformação tenha um significado físico. Então a gente deforma o vínculo. Deforma o vínculo da forma a manter isso aqui. Ao fazer isso, é conveniente a gente redefinir o pi, esse pitil aqui, de tal forma que a gente reescreve em termos desse pitil, a gente recupera as relações canônicas aqui. Tá? E assim fica fácil escrever uma lagrangiana no nosso sistema, que em termos das variáveis originais, nada mais é do que a Maxwell-Chern-Simons. Então a gente vê que uma deformação
seguida de uma exigência de manter a simetria de gauge, a gente obtém a marca sobre Chern-Simons. Isso foi feito no artigo do petróleo do Nascimento. O que nós fizemos foi tentar ver como isso acontece em campo escalar e alto bloco. Tá? Como é que essa deformação certo? Então a gente começa com o campo escalar, essa é a hamiltoniana, a nossa escala é igualzinha. E a gente percebeu que a deformação tem que ser feita nesse setor, dessa forma aqui. Tá? O grande problema, aqui não tem simetria de gauge, então não tem aquela coisa aqui deviante. Mas aqui vai ter um grande problema, que é o seguinte: a gente, ao fazer isso aqui e calcular as equações de movimento, a gente vai obter essas equações aqui. Né? Esse resultado ele é trivial, um sistema trivial, cuja solução é essa aqui. Então isso não é um sistema físico bom. Não é o alto do alto, a gente gostaria. Então, eu estou chamando de rank jump, é justamente fazer, promover as derivadas do campo a campos fundamentais. Nesse caso, a gente vê que essas equações podem ser escritas assim. É muito importante levar isso aqui muito a sério, né? Senão isso aqui não faz sentido. Então, ao definir D1φ como campo F, a gente obtém essas equações que são auto-bloco. Em princípio, por si só, isso seria só uma brincadeira matemática. Mas a ideia é ligar isso a algum fenômeno físico. E isso eu vou mostrar mais na frente como é que é. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Então, a nossa ideia então seria, como eu disse, a gente quer procurar a Maxwell Chern-Simons na presença de monopolos, usar instantamente, a mesma coisa, e essas coisas que a gente fez vai ser de grande ajuda na física. Tá? Mas como eu disse, a gente precisa de uma interpretação física para esses estudos que a gente fez. Então, aqui já complicando um pouquinho, né, a gente acrescenta aqui um acoplamento mínimo na massa. Tá? Então, aí, como se chega de uma outra maneira, como eu mencionei no Red, de chegar na Maxwell Chern-Simons, além dessa deformação, é através de correções radiativas, né? Correção de lucro de ferro. Então a ideia aqui é a seguinte: dada a Maxwell com acoplamento mínimo, a gente faz o seguinte: pega essa corrente J, diz que é um ferro, que se barra também assim, introduz uma ação de Dirac para ele, integra os ferros, e a gente vai chegar aqui. Esse é o trabalho do RED. Tá? Por outro lado, se a gente parte para esse caminho aqui, escreve J, que é uma corrente conservada, a gente pode escrever assim, então, e faz a dual disso, a gente chega nesse sistema aqui. Escalar, acoplado de forma não mínima com esse objeto aqui, que a gente usualmente chama de Chern-Kerr, geral. Enfim, então, qual é o fenômeno físico, nesse caso aqui é esse aqui, né, são os ferros. Qual é o fenômeno físico que ocorre aqui para um lambda, nesse caso, para transformar esse sistema na auto-dual. Isso também está no nosso artigo, vou repetir a citação aqui, que é justamente o fenômeno do Julia-Toulouse. A prescrição do Julia-Toulouse, que eu vou explicar o que é isso, que está por trás dessas coisas. Mas antes eu preciso explicar para vocês o que é a importância dessa simetria de Brana, simetria de porta, de espinho. Então, vamos considerar o sistema de Maxwell, 2+1, com os monopolos, sem o Chern-Simons. Tá.
Bom, nesse caso, as equações que definem são dadas por essa aqui, né? A equação de movimento, que é a equação de Maxwell, faz parte da equação de Maxwell, e a identidade de Bianchi, que é violada por esse termo de fonte de monopólios. Né? Então, a ideia é introduzir esses objetos, essas brancas aqui, para a gente tirar essas fontes em termos dessas brancas. E com isso, a gente pode usar essa equação para definir um potencial. Né? Dessa forma. Tá. Aqui não tem, isso aqui é o Law-Roy. Então, como está em 2 mais 1, o Law-Roy tem 15. E dessa maneira a gente consegue escrever uma ação, essa é a ação de Maxwell, onde o F é dado por isso aqui, por aquele termo ali, e cujas equações de Lagrange vão dar essa equação aqui. Tá? E isso aqui permanece como uma identidade. Isso todo mundo já sabe, é Dirac, só com 2 mais 1. Mas o interessante é que existe uma ambiguidade aqui, uma simetria na definição dessas branas. A brana elétrica, da forma como foi definida ali, ela tem essa simetria aqui, dá para ver que tem uma derivada aqui. Então o termo eixo que ganha é desse tipo assim. Essas branas, elas representam, como eu falei, string, então, elas são objetos tipo delta, elas não são campos como o arco, são objetos tipo delta, nesse caso. Né? Tá. Então, tem essa simetria elétrica, mas também tem essa simetria magnética, da brana associada ao Rho. Né? Essa transformação, ela precisa manter os objetos físicos, eles têm que ser invariantes por essa transformação. Tá? Então isso exige que o A responda também a essa transformação. Tá? Geometricamente, essa transformação aqui é representada por algo assim. Um desenho assim, você tem aqui a brana, ao você transformá-la em VAR em um certo volume dado pelo ômega, e em outras palavras, a diferença entre elas é a borda dessa superfície única. Isso é o coequivalente do álgebra dessa formulação. Então, importante para a gente aqui também é a fixação dessa simetria. É importante tentar escrever essas ações, esse sistema, em termos de quantidades que são invariantes por essas transformações. Nesse caso muito simples, como eles são tipo delta, a gente simplesmente escolhe uma como representativa, nesse caso sim, né? Mais na frente a gente vai ver que essa escolha é feita pelo próprio sistema, né? Mas eu vou mostrar isso mais na frente. Mas fixando assim, introduzindo essa nova brana aqui, que é uma superfície, também a gente pode impor que esse objeto fica invariante. Então, para uma transformação, ele é invariante, por isso o ômega que se transforma assim tem que ser compensado por uma transformação do lambda dessa forma, e o A ele continua se transformando assim. Mas a gente quer um A invariante, então a gente define esse A em termos desse sigma também, dessa maneira, e aí ficam todos invariantes. Ao colocar isso na ação, a gente obtém esses termos aqui, que é a ação original que estava lá, só em termos de quantidades invariantes por essas transformações. Mas surge um novo termo. Esse novo termo, ele não importa nem quanticamente, porque J e sigma, que são planos, ao fazer essa integral aqui, são resultados conhecidos, isso é o linking number, se você quiser dessas brancas. Então, isso é um número inteiro.
se você exigir que a quantização da carga de tira que seja válida, então esse termo ele não contribui em nada. Né? Praticamente, aparece uma exponencial. Então, para começar a falar do mecanismo de Joule-Toulouse, a prescrição de Joule-Toulouse, antes eu vou começar com um exemplo simples, porque o Joule-Toulouse ele foi introduzido como o dual do mecanismo de Higgs. E é assim que eu vou mostrar aqui para você, para ter uma ideia de mais ou menos como isso funciona. O mecanismo de Higgs todo mundo conhece, assim. A ideia é que você tem. Aqui eu vou trabalhar em 4D, tá? A gente estava trabalhando em 3, eu vou trabalhar em 4 só para deixar as coisas mais simples. Enfim, essa é a ação abeliana, tipo Landau. O mecanismo de Higgs ocorre quando o potencial é minimizado por uma certa configuração de fio, né? E esse termo aqui acaba se transformando num termo de massa para o campo de Gauge. A simetria de Gauge ela nunca é quebrada, de fato, né? Porque isso aqui é a fase do campo fio. Então, essa quantidade que está aqui, ela é invariante. O A ele se transforma e o θ se transforma junto de tal forma que a combinação se torna invariante. Essa é a quebra espontânea de simetria. A simetria de Gauge fica totalmente escondida na ação final. Então, a gente redefine esses campos aqui, e obtém a ação de troca, uma discussão efetiva para as baixas energia do sistema. Baixa energia no sentido ver tamanho do seu valor. Tá? O dual, como introduzido por Quevedo e por Truggenberg, ocorre da seguinte maneira: eles viram da seguinte forma a situação. Vamos representar a ação de Higgs por uma ação de Maxwell com acompanhamento do parâmetro. Por dualidade, a gente sabe que Maxwell é igual a Maxwell em 4D. Então a gente chega nessa ação de Maxwell acoplado de forma não mínima com a brana associada ali. Essa é Dirac. Observe que agora existe uma simetria de brana escondida aqui também. O A ele se transforma em esse ativo não é o mesmo ativo que está lá. Enfim, a ideia de Quevedo e de Truggenberg é dizer que o que aconteceria com o nosso sistema se esses lambdas que aparecem aqui como defeitos para o campo A, o que aconteceria se esses defeitos se proliferassem por algum fenômeno físico? Ele não diz qual é o fenômeno físico, mas em princípio isso seria dado por outros termos associados ao lambda que você coloca na sua ação. Mas você não precisa saber exatamente qual é esse fenômeno físico que dá origem à condensação, em princípio. Porque você quer achar a ação depois que foi condensada. Então você pode simplesmente supor, ok, isso condensou, esses defeitos se proliferaram. E o que acontece agora com a minha ação? Como é que eu descrevo agora o meu sistema? Então, é isso que eles colocaram, é isso que eles responderam. Né? Esse que é o mecanismo de Joule-Toulouse. Então, a ideia é que esses objetos que são tipo delta aqui, eles se tornam campos. Tá? E, nesse caso, isso significa que isso aqui são os monopólios tipo Dirac com suas strings. Né? Isso significa que em todo lugar vai existir essa string. Então, o A ele não é definido em lugar algum. Isso significa que apenas o F mantém algum significado físico. Tá? Ao
passar para isso, o que acontece então, que eles dizem é o seguinte: para construir a nova ação, a gente adota F como a variável fundamental e acrescenta termos cinético como uma expansão derivativa para esse novo campo F. E daí surge esse termo aqui. E a razão desse termo ser dessa forma é que eles exigem que quando esse condensado vai a zero, esse parâmetro é arbitrário e representa a densidade do seu condensado. A ideia é que quando esse condensado vai a zero, você recupere a ação de Maxwell sem os defeitos, né? Então, por isso que isso tem essa estrutura, né? O H tem essa estrutura. Ao fazer isso, então, e é fácil mostrar que nesse caso aqui a gente obtém a cauda harmônica, que em 4D é dual à própria. Então, nesse sentido, esse fenômeno é dual ao mecanismo de Higgs, que gerou a própria. Tá? E essa dualidade vai ser bem definida se você impor que N é igual ao Nzinho que estava lá da quebra de simetria. Então, essa é a ideia do Newton. E o que a gente gostaria de fazer é estender isso para o caso de 2 mais 1. Vai ser útil para formular a Maxwell-Einstein na tendência de defeito. Então, aqui eu vou repetir a ideia, né? Então, a ideia do Jura Toulouse é essa. Assim, se você sabe a formulação do seu sistema, quando você tem defeitos diluídos no seu sistema, né? Defeitos localizados no seu sistema, como seria a ação depois que esses defeitos condensam? Então, o mecanismo de Jura-Toulouse, a prescrição de Jura-Toulouse, é algo desse tipo. É uma maneira de você dizer qual é a ação final. Então, voltando ao caso, estava lá no esquema, né? O campo escalar, a comparação não mínima, formando, né? Aqui o lambda, como eu disse, descreve os defeitos diluídos, né? Agora voltando ao caso do 2 mais 1. Né? Em princípio, isso é uma ideia do Klein, você poderia colocar nessa ação termos que descrevem a dinâmica ou dão qualificações para essa blanda lambda. Por exemplo, o termo de spin, que é um termo de self-linking lambda, você poderia colocar aqui também. Ou um termo que representaria uma energia para você criar um defeito, talvez seja uma primeira aproximação para dar uma resposta a como esses defeitos se proliferam de fato. Mas, em princípio, o mecanismo de Jura-Toulouse funciona mesmo sem você colocar antes esse objeto. Então, a ideia, como eu falei, o φ ele é um campo que vai ser singular em qualquer lugar onde você tem o lambda. Tá? Mas ele tem que ser assim porque de tal forma que essa combinação seja física, essa medida que foi feita e construída, né? De tal forma que é uma combinação observável. Então esse é o campo que é observável, o campo é uma combinação desses dois. Tá? Mas se esses defeitos se proliferam, então o φ não vai ser definido em lugar nenhum. E isso é justamente o rank jump que eu tinha mostrado naquela conta, né, que aparecia. Aqui ele faz parte justamente desse mecanismo de Jura-Toulouse. O que acontece então é que o φ ele não funciona mais como uma descrição do seu sistema e você tem que passar uma descrição em termos de F. Numa path integral, por exemplo, você ia somar sobre as configurações desse lambda, o lambda se torna um campo e agora você vai integrar no campo F. Está bem heurístico aqui, mas seria essa a ideia. Então, o Jura-Toulouse, nesse caso,
ele vai se manifestar dessa forma. A gente está em 2+1 e a gente gostaria de, importante para a gente descrever com condensado o que quebra P e T. Eu falei. Então, Marcelo, só uma pergunta, por favor. Quando você faz essa passagem, nessa definição que você vai colocar, então o fundamental é que você vai integrar sobre as configurações de F, você na passagem, você tem um par φ e lambda mi, que você passa para. Você gera um campo jacobiano ou esse campo lambda mi é um campo estático, é um campo, vamos dizer, congelado? Porque isso é bem holístico, né? Você não tem um procedimento muito claro de como passar de um para o outro. O client usa uma identidade de poisson para fazer, mas ele também passa por um certo ponto em que ele tem que impor algo, que é o que está acontecendo. Então a gente impõe que o F deu um novo campo e essa combinação ela sobrevive. Então, para a gente ter a ação, a gente tem que construir essas combinações invariantes e chamar. Não, só que eu estou te perguntando isso no seguinte, porque quando você fala da formulação lá da prescrição de Juliá, tudo isso em 4 dimensões, né, em 1+3, você chega à conclusão que tem que ter a dualidade do Broca com aquele professor de Hernani 2, o Calvi-Ramon, na verdade, aquele Calvi-Ramon é um escalar, né? Então, em 4 dimensões. Em 3 dimensões, o Calvi-Ramon já, pelo menos no shell, ele perde qualquer sentido. Então, a minha pergunta era se você não poderia, ou vocês pensaram nisso e viram que não era necessário, né? Mas se vocês não poderiam, através de uma análise de redução dimensional, aquilo que é o Juliato usa em 4 dimensões, fazer uma redução, mesmo que fosse a redução mais singela possível, né? Para 3 dimensões e ter uma espécie de uma sugestão daquilo que poderia ser o Juliato em 3 dimensões, 1+2. Sim, o grande problema é que se a gente fizer isso, a gente não obtém esse termo que é o que porque ele não tem análogo, a não ser que você coloque um termo tipo F estrela F, né? Sei. Tipo teta, né? Ali. Ou, mais especificamente, a gente trabalhou também um termo que viola a Lorentz, por exemplo. Pois é, poderia ser aí isso. você faz a redução e chega no... Porque você jogando CPT lá em cima, você quebra PT e baixa. Pode ser isso também. Tá. Mas na hora de construir isso daqui, se a gente fizesse uma redução direta daquele outro exemplo que eu fiz, a gente não vai chegar nesse termo aqui. Tá certo, porque 3 dimensões tem umas malucadas, assim, em 4 dimensões, você quando quebra esse simetria espontaneamente, você passa, vamos dizer, de Maxwell para a troca, né? Você passa de um spin 1 de massa 0, que tem 2 graus de liberdade, para um spin 1 massivo, que tem 3 graus de liberdade. Em 2 dimensões, em 3+2, né? Quando você coloca a massa, todo campo sem massa, em 3 dimensões, 1+2, é um escalar, na verdade. Não sabe isso pela análise do grupo de Poincaré em 3 dimensões. Mas quando você coloca a massa, aquele campo muda o caráter tensorial dele, como você falou, ele passa a ter o próprio spin fixado pelo sinal da massa. O spin é M sobre o módulo de M. Né? E aí, a passagem, a questão que eu estava colocando, um pouco essa, quando vai ser o que a gente faz em 4 dimensões pode nunca ser um procedimento que vai funcionar em umas 2. Tem certas discussões do grupo de Poincaré muito singulares nesse caso. Então, era por isso que eu estava querendo saber um pouquinho se a redução de Juliá 12, de 4 para 3, realmente ensinou. Inclusive, a gente estava mexendo com a gente, estava trabalhando, a gente percebeu que é muito difícil você reduzir massa de ferro. Como é que você reduz? Como é que você constrói essa massa 2+1, vindo de 3+1? Não é possível diretamente, tem que quebrar a hora desse 3+1 para você construir um tipo de massa de ferro. Essa é uma exigência. Então, isso é interessante. Essa é a única forma, não sei se existe outra de fazer isso. Então, agora a gente. A ideia agora é que a gente vai chegar. A gente gostaria de fazer desde o início, que é definir como é que a Maxwell sai na presença desses monopólios. Então, agora, contemplando um pouco ainda mais aquele quadro, a gente introduz aqui o termo de Einstein na ação do Maxwell. Dualidade chega nisso aqui. Isso aqui a gente já tinha, e esse termo no mínimo ele dá origem
escalar. Então, uma coisa imediata que você pode se questionar agora é o seguinte: por que você não faz a conta aqui direto, né, como foi feito pelo Red? Introduz aqui tipo Fermi, integra os Fermi, né, e obtém a sua resposta. Tá? Então, isso foi feito por Fradkin e Chapory, só que eles não usaram o monopólio tipo Dirac. Você encontra sérios problemas ao fazer isso. Eles tiveram que usar um monopólio tipo Tuft, você sem cordas de Dirac. Tá? E a gente quer fazer com um monopólio de Dirac mesmo. Então, esse caminho aqui parece ser bem difícil. A gente vai dar uma resposta a isso no fim, mas... No caso deles é não abeliano, Marcelo? Não, é abeliano mesmo, mas sem corda. É sem corda. Chegam ao ponto lá que eles implantam um epsilon T1 lá, e dividir isso, eles dizem que é um não sei. Aí eles dizem que a origem é um monopólio de Tuft e colocam assim: não vamos preocupar com cordas de direito. Sim. Aí a gente achou meio distante. Então, a rota que a gente vai tomar aqui é outra. A gente vai seguir por esse caminho aqui, vai fazer a prescrição do jogo do uso, vai chegar nessa formulação, vou botar aqui a resposta aqui, que é o nosso trabalho, que é exatamente, essa prescrição é exatamente a ação que foi obtida pela Diamantini, trabalhando na rede. É uma autodual acoplada de forma mínima de uma banda associada ao Einstein. E por dualidade a gente vai chegar na concepção da presença do monopólio. Mas é importante passar por esse caminho aqui, que é para ver o que acontece exatamente com essa banda, como é que essa simetria de branas se comporta. Então, só para deixar claro como é que funciona aquela passagem, o Júlio de Luz, agora que a gente já viu como é que o Júlio de Luz funciona, a ideia é que aqui a gente já tem o invariante de grana, né? Mas isso aqui ainda não é. Então a gente usa esses fatos aqui, que a carga vai ser quantizada, lembrando que o rho é dado dessa forma, a gente escreve esse termo, que na verdade pode ser escrito assim, tem uma integração por partes, dessa maneira aqui. Ao abrir esses termos, qualquer termo extra não vai contribuir para a ação, porque eles ou são derivados totais ou são termos tipo link number, com números inteiros. Tá? Então a gente mostra igual a esse termo aqui. O que está acontecendo aqui, na verdade, no jogo de luz, é uma quebra da simetria de Brana. Tá? Essa ação simétrica da simetria de Brana, essa aqui ela não é mais. Por isso que a gente colocou em termos desse ômega tio aqui, que é o invariante de Brana. E não é invariante de Brana por uma razão muito simples. Se a gente pegar aquela ação e integrar o F, fazer uma ação efetiva para o ômega tio, a gente chega nessa expressão aqui que contém três termos. Tá? Um termo é uma interação tipo Yukawa entre os instantons que são ligados por essa banda. Tá? Essa interação tipo Yukawa, o limite que ele tem da zero se reduz a uma interação tipo Coulomb, que é o que a gente espera por esses instantons que acontece aqui. Bom, esse segundo termo aqui, ele é um termo de interação entre a string e o campo magnético gerado pelas outras strings. É um termo desse tipo aqui, uma corrente elétrica, por exemplo, gera interação computacional de outras correntes elétricas. Tá? Mas o mais importante para a gente aqui é o último termo. Esse último termo é um termo tipo Yukawa entre as strings. E se a gente escreve esse termo em termos dos instantons Rho,
ômega que eu vou é uma derivada de ômega, se a gente escreve em termos de Rho, esse termo vai dar justamente uma energia confinante para esses dois. Marcelo, está em 3D, né? Sim, aqui euclidiano seria mais tratado para explicar essa energia. Porque quando você está aqui, nesse sentido você entende aquele termo de interação J, você está lá, rotacional do J. No último, em 3D, você está pegando, você fez uma rotação de Higgs, é isso que você está fazendo? Esse rotacional, então, tem caráter de rotacional em 3 dimensões mesmo, né? Porque aí esse epsilon aqui vira epsilon de JK, então aí fica exatamente rotacional. Seria. Porque só assim a gente consegue interpretar isso como uma energia de operação. Nossas interpretações ficam meio estranhas se não for euclidiano. Agora a gente vai tentar obter Você não explicou o último termo. Expliquei. Gostava muito. Eu já sabe isso. Expliquei. Esse é o termo que dá o confinamento entre os dois. É um termo tipo Yukawa entre as strings, que ao escrever em termos do Rho, vai dar justamente esse confinamento entre. Esse termo é bem interessante, que aparece em vários outros contextos, sempre gerando um confinamento. E esse termo é que mostra que o ômega virou real, né? Porque elas interagem diretamente via Yukawa. Então, é uma coisa que não é possível com uma string de Dirac usual. A string de Dirac você mexe quando você quiser. Não custa nada mexer a string de Dirac. Aqui custa uma energia. Então, ela é real, é observável. Nesse sentido é que se quebrou a simetria de Brana. Né? Ela não existe mais aqui. Não posso mais fazer uma transformação de Brana impunemente. Então, agora você pode seguir para obter a teoria de Maxwell-Chern-Simons na presença de monopólios, tentando linkar com o que Renault e Teitelboim obtiveram. Né? Então, a gente pode então a dual daquela autodual, né, a relação autodual. Esse nome autodual, se alguém quiser depois eu explico o que é, mas não tem nada a ver com essa dualidade. Mas, enfim, a ação era essa aqui, né? A ação autodual, então a gente simplesmente reescreve o termo de Chern-Simons assim. Fica claro, se a gente resolve essa ação para B e retorna aqui, a gente reobtém o autodual. Né? Agora, se a gente resolve para F, integrando F aqui, né, a gente obtém essa ação aqui, que é a ação da Maxwell-Chern-Simons na presença do monopólio. Parece ser simples, a gente poderia ter escrito isso direto, botar o termo de Maxwell, mais o monopólio aqui, que nem o Dirac fez, e o termo de Chern-Simons. O grande problema é que antes tinha uma simetria de Brana aqui, não estava claro o que ia acontecer com esse objeto. Porque lembra que com uma transformação o B teria que se transformar também. E isso estraga esse termo aqui. Esse termo estraga essa transformação de Brana. Então, nesse caso, fica claro o que está acontecendo. O B ele é um campo de gauge, mas ele é invariante por transformação de Brana. Não existe mais uma transformação de Brana aqui. O negativo também é invariante, ele está fixo, é uma string fixa, que tem uma energia dada pelo próprio sistema. Se você quer encontrar qual é a configuração desse ômega, você calcula qual é a configuração que vai dar a menor energia para ela, que é uma string esticada. Então, mas tentando fazer contato ainda com a ação que eles colocaram, e Teitelboim colocaram, a gente reescreve em termos dos campos variantes, ou não invariantes de Brana, né? Redefinindo aqui o D em termos desse
regra que existiu efetivamente. Ao reescrever aquela ação, a gente obtém essa ação aqui. A gente obtém um termo extra que eles não tinham na ação deles. A ação proposta por eles é essa aqui. Só que eles não escrevem o acoplamento mínimo dessa maneira aqui. Eles escrevem em termos de duas fontes, que em princípio são independentes. No nosso caso, essas fontes elas são simplesmente as bordas dessa brana sigma. Né? E isso aqui é a brana que eles tinham, e no caso deles, essa brana invariante que a gente está chamando, no caso deles era uma fonte externa. Ela colocada com a mão lá para garantir uma conservação da sombra dessas duas. Né? Nesse caso, o formalismo levou a gente diretamente a esse ponto, sem precisar colocar ali. Então, e agora eu queria discutir também aquele termo extra. O que ele traz? Eu coloquei ali que poderia ser importante, né? E a gente acha que é. Primeiro, a gente pode reescrever esse termo dessa forma aqui. Né? Introduzindo um campo auxiliar A, dessa maneira. Tá? E a gente reconhece isso aqui como o campo estatístico ou fictício, que é usado pelo Wilton, por exemplo, né? Que define ânimos, que tem parâmetro estatístico θ. Né? Então, esse termo extra que dá uma qualificação de estatística para as suas partículas. Né? No paper do Renault e do Tettelboim, eles encontraram uma quantização para essa massa. Dessa forma aqui. Nesse caso, segundo esse parâmetro aqui, esses objetos iam ser férmions ou bósons, dependendo do N, né? Se for para o ímpar. Porque θ é um parâmetro que dá uma estatística do seu sistema. Se for 0 ou 2π, isso é um bóson, né? Se for π é férmion e se for qualquer outra coisa Mas aí, então, esse termo extra, ele tem uma diferença assim. Ele modula, de certa forma, a sua PF ímpar, assim, no caso de CPF. Lembrando que esses objetos aqui, quem é férmion é a corrente elétrica que está naquela string. Mas aí, depois, Pizzati obteve uma quantização mais restritiva, dessa forma aqui. No caso dele, esses objetos sempre seriam bola. Então, mas no nosso caso, a gente não obteve a gente está vendo isso ainda, muitas dúvidas nisso, a gente não obteve uma quantização direta para esse ânimo. Então a gente não sabe dizer se isso é bola ou férmion ou mesmo ânimo. A gente não tem uma quantização específica e isso seria um ânimo. Tá? Então, só para finalizar aqui, a gente viu que é interessante, parece ser interessante você formular a ideia de flutuações fermiônicas como um fenômeno de condensação. Nós vimos que o Júlio, de certa forma, parece ser dual ao mecanismo de correção radiativa de férmion. E nesse caso fica um pouco claro por que o termo de Chern-Simons destrói o confinamento, porque essencialmente os monopolos estão confinados nesse meio. Então, eles não podem estar condensados para fornecer um confinamento para as cargas elétricas. Eles próprios estão confinados, então isso
seria como se fosse um efeito mágico, mas que era P&D, né? Isso que os juristas fazem indicando aqui. A gente viu também que a simetria de Brana parece ser muito importante aqui, né? Essa ideia de separar essa simetria. Em geral, existem algumas pessoas que consideram isso como também colocam o significado largo, que a gente viu que dá para fazer em separado, né, da simetria de Gage, botando um outro tipo de simetria, como se chama a simetria de plano. E a gente viu esse resultado bem interessante, que essas correntes elétricas foram postuladas por Renault e por Teobald, acabam sendo geradas justamente por essa queda da simetria de Brana. Né? E, voltando ao caso das correções radiativas, a gente vê que a gente obtém a mesma ação se a gente considerar como o campo que se acopla ao ferro, o B, o campo invariante de Brana, não o campo A, de fato, que aí o determinante fermiônico parece que fica mais bem definido em termos desse B que em termos do A, seria invariante. Essa massinha aí do termo de Dirac que vocês colocam meio com a mão, ou essa massa é gerada por um mecanismo? Então, aqui. Essa massa quebra a gravidade. Eu acho que você usou a mesma letra que você usou condensado de outro. Ah, tá, não. Aqui é independente de todo o resto. Não, só entendi. eu estou colocando a questão uma era forma saber geral. A ideia aqui é olhar para esse termo aqui. Porque aqui, em geral, a gente coloca o A, que é o termo que é variante por transformação. Aqui a proposta seria colocar esse B aqui, interagindo com o ferro, e aí ao integrar, você surge o termo de Chern-Simons e não atrapalha em nada a simetria. É isso. O pessoal aí tem alguma colocação, pergunta, sugestão, dúvida? Em disciplina mais dois, né? Se você, quando a gente fala de monopólio de Dirac normal, em quatro dimensões, monopólio de Dirac, a gente vê que ele tem um sentido estático também. Aí nesse caso aí dos instants, a gente percebe que a dependência temporal é muito importante. Se você pegar o limite estático, por exemplo, em umas duas dimensões, né? A tua identidade de Bianchi é rotacional de E igual a menos dB dt, e B é o escalar, né? Se olhar a identidade de Bianchi. Isso aí seria a identidade de Bianchi em umas duas. E aí você acaba vendo que no limite estático, a única chance de você introduzir algum tipo de objeto que tenha alguma singularidade é no setor elétrico, né? Eu acredito que a razão do Renault e Petrobras terem que colocar justamente essa corrente elétrica, porque no caso estático, o que aparece na verdade seria uma espécie de um outro tipo de monopólio elétrico, né? E isso aí tem que, no caso dinâmico, quando você coloca a dependência temporal, você tem que compensar justamente a carga elétrica, porque em três dimensões, na verdade, o monopólio magnético, uma coisa, não tem lugar para botar monopólio magnético, porque a equação é gradiente de B, não é rotacional, não tem divergência de B. Sim. Talvez seja essa a razão dele. Porque aqui são nichos. Vocês são nichos. Vocês estão batendo soluções. Essas coisas, essas strings, esses objetos, eles existem no espaço-tempo. Se a gente colocar só espaço, são uma piscadela aqui, a string é um ponto, então tem que fazer uma redução. Mas o problema todo é o setor elétrico mesmo. O problema em três dimensões e mais dois é o setor elétrico que é problemático. Vocês têm alguma coisa? Uma questão que me ajude. Quero perguntas para ajudar. O caso não abeliano é muito complicado de olhar, ou vocês acham que o não abeliano? Vocês acham que é uma simples repetição ou tem comunidade que ele pode usar? Dualidade. A gente não sabe o que fazer por causa do abeliano. Já tem problema. A dualidade é uma caso não abeliano. Então, é difícil, porque você vê que tudo aqui depende de como você dualiza um factorinho, aqueles quadrinhos que eu botei, a dualidade e tal. O não abeliano,
ninguém sabe como fazer. As dualidades são todas um shell mesmo, está pressupondo que as equivalências são. Essas dualidades funcionam quânticas. Se a gente colocar na PFI, essas dualidades elas funcionam também. Porque funciona pelo seguinte, por exemplo, aqui. São teorias livres também, mas porque, por exemplo, aqui, ao integrar F, parece que a gente está fazendo, colocando um shell. Mas você vê aqui, é um campo auxiliar nesse ponto, né? Só integrar por partes aqui. Isso. Vai aparecer F. Algebra. Então, mesmo uma PF íntegra, esse cara não ia. Essa é a questão. Então você está sempre colocando esse campo é um campo auxiliar e também uma integral de caminho. Isso aí é uma equação clássica de movimento. Aí dentro não vai fazer Esse mecanismo de Banach, que colocou no começo, né? Aí tu colocou a derivada do campo como sendo um campo independente, né? Desse jeito que está aumentando o número de graus de liberdade do sistema. Sim, de certa forma está em alguns casos. Nesse caso, é porque é um fenômeno físico que você está pensando. Você está pensando que teve uma transição de fase. Então não tem problema, não é o mesmo sistema, não tem problema você. No mecanismo de Higgs tem o fenômeno, o mecanismo de Stucker. Seria a mesma coisa. Eu acho que aqui também não teria muito problema. A ideia é você gerar um sistema físico. Agora, não é o mesmo sistema físico, você está mantendo a física do seu sistema. Nesse caso, você não tem problema. A dimensão do espaço é muito fácil para aumentar. Em alguns casos, isso pode acontecer. Mas observa que esse é um fenômeno de criação de massa. O Marcel está mostrando que a teoria inicial era de massa zero e a final tem massa topológica. Então é um mecanismo de criação de Como é que essa massa aparece no campo? Em geral ela aparece assim, você tem um certo potencial. Se você tem uma teoria de massa zero, assim, a parte longitudinal desse campo é vazia. Como no caso do fóton de Maxwell, ele é totalmente transverso, a parte longitudinal do fóton. Mas o fóton de próton, ele tem um grau de liberdade longitudinal. Aumenta o grau de liberdade. Exatamente. A gente sabe que no mecanismo de Higgs ou no mecanismo de Stucker, ele come o grau de liberdade e condensado. Ele aumenta o grau de liberdade. Porque agora você preencheu o setor longitudinal. No mecanismo de Higgs, o sistema como um todo, você não aumenta mais. Do ponto de vista de Maxwell, você está aumentando o grau de liberdade dele. É isso que você está fazendo, de certa forma, de campo. Se você pensar numa transição tipo fluido para sólido, no fluido você tem propagações transversais, né? Longitudinais. Mas se você transforma isso no sólido, tem uma transição de fase, agora você pode ter vibrações ali, tanto longitudinais quanto transversais. Aumenta como se estivesse aumentando o grau de liberdade. Você tem que lembrar que falta coisa na informação. Assim, a gente está olhando para um setor de uma teoria. O que acontece com certo setor de uma teoria? É a mesma coisa que no mecanismo de Higgs, a gente olhar só para o campo de Maxwell. Aí você tem lá os bósons, mas você olha só para Maxwell, o que você vê efetivamente é Maxwell virando próton. É isso que está sendo feito aqui, está sendo simulado aqui por essas coisas. Pergunta mais geral. O eletromagnetismo é sempre caracterizado como uma coisa que é consequência da carga elétrica.
Se um eletromagnético tem antena, etc., representa uma carga elétrica. Então, se não tivesse carga elétrica, não teria os campos eletromagnéticos. E a reflexão que eu queria ver de vocês, eles têm um modelo. Você pode dizer que pode ter campos eletromagnéticos sem a presença de carga elétrica ou magnética? Eu entendo, você está preocupado que é uma teoria livre. Que é uma teoria livre. Preocupado que várias são uma teoria livre. Mas são teorias efetivas. E a gente colocou carga elétrica aqui no caso. O negócio é que a máquina de Chern-Simons é uma teoria livre, tá? Mas é uma teoria efetiva que representa justamente a interação do Maxwell com o Fermi. Pode pensar dessa maneira. Então, assim, são teorias livres, mas entre aspas. Elas são descrições efetivas de teorias interagentes. Não sei se foi isso que perguntou. Em que ponto exatamente que está? Você tem campos eletromagnéticos e você não precisa ter cargas elétricas para existir. Né? A teoria consegue ter campos eletromagnéticos sem ter cargas elétricas. Mas para você ter esse aparelho aí funcionando, tem que ter carga elétrica, campo eletromagnético. Sim, mas você percebe que em todos os fenômenos físicos, então, ou seja, essa transição daqui para cá, ou essa transição daqui para cá, envolve sempre uma fonte necessária. É o papel das fontes que atuam e fazem essas transformações de fase aqui. Nesse caso é essa fonte aqui, nesse caso é essa aqui. Então, são sempre, para falar da física acontecendo de fato, a gente precisa de cargas elétricas. Então, é isso que está acontecendo aqui. A transição de fase, a mudança, a destruição do sistema, são induzidas por esses fenômenos, por essas cargas elétricas interagindo com o campo. Apesar de eu ter formulado inicialmente o campo livre e tal. No caso aqui, por exemplo, que a gente começa com uma ação livre, nesse sentido, e deforma de alguma maneira, isso esconde muita coisa. A ideia é que isso é um fenômeno físico acontecendo, induzido por alguma carga que está aqui no seu sistema. Você dá conta dessa carga fazendo esse tipo de modificação, assim, essencialmente isso. E, em geral, essas cargas são dadas da forma como está sendo feito aqui. Não se preocupa com esse movimento. Exceto no caso do esférico. A ideia aqui é botar uma ação de Dirac, fazer uma integral fermiônica, então a gente está dando conta dessa dinâmica. Mas isso está sempre implícito. Esse concluir que sem carga não existiria o eletromagnetismo de Chern-Simons. Sem carga não existiria o eletromagnetismo de Chern-Simons. Sim, em princípio não. Assim, como é que você ia medir, por exemplo? Tem que ter uma interação para medir algo. Mas o Chern-Simons, a forma como está aqui, é uma representação efetiva para a Fermi. Interação com Fermi. Não tá, Marcelo. Tem que falar alguma coisa? Não, tranquilo, pode falar. Pode falar pessoalmente? Então, Marcelo, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Tá? Obrigado.